Fala galera, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa Masterclass Docker para desenvolvedores. E eu quero já te parabenizar pela atitude de se cadastrar e estar aqui comigo estudando, beleza? Então vamos lá, eu quero passar para vocês o máximo de conhecimento no menor tempo possível e espero que essa Masterclass seja bem útil para a vida e para a carreira de vocês, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro uma apresentação rápida, para quem não me conhece, meu nome é Matheus e hoje eu trabalho como professor, sou analista e também fundador do projeto Relaxa, Eu Sou TI. Então se você não conhece ainda esse projeto, segue lá no Instagram, acesse o blog também, Relaxa, Eu Sou TI. É um projeto aí que eu fiz com o intuito de ensinar para as pessoas aquilo que eu gosto de estudar, que eu gosto de aprender e está dando muito certo. Então vai lá e confere. Nós temos muito o que conversar nessa aula, mas algumas coisas que nós vamos estudar, né, entre muitas, são entender alguns conceitos, o porquê de usar Docker e também criar um primeiro container. Nós vamos criar aí, fazer algumas manipulações aí com container. Então, se você que conhece Docker ou não, por algum motivo nunca criou, não teve aí algum entusiasmo, alguma motivação de estar estudando, hoje é seu dia, nosso dia. Então vamos lá. E aí, para começar aqui nossa conversa, para realmente começar a aprofundar nosso conhecimento, eu quero perguntar a vocês aí. Vocês já viram aí essa frase, seja no local de trabalho, seja em algum artigo, em algum post no Instagram, e por acaso não entendeu? Na minha máquina funciona. E aí eu quero fazer aqui uma simulaçãozinha aqui junto com vocês. Vamos supor que eu tenho aqui esse quadrado ele significa, ele simboliza o meu sistema operacional, certo? Sei lá, com Windows 10. E aí eu tenho uma aplicaçãozinha aqui. Tem uma aplicação aqui, por exemplo, uma aplicação PHP. Uma aplicação PHP. Deixa eu colocar aqui PHP. E aqui um MySQL. Ele faz uma consultazinha aqui do MySQL, tudo bem? Show. E o que acontece? Eu tenho essa aplicação rodando na minha máquina, tudo bonitinho. Mas se eu quiser que esse projeto ele funcione na máquina de outros desenvolvedores, nada garante que vai dar certo, tudo bem? Então, vamos supor que eu vou fazer aqui como eu desenho muito bem. Eu vou desenhar aqui 3 pessoas. Significam 3 desenvolvedores da minha equipe, certo? Vamos imaginar. E aí, esses aqui usam Linux e esse aqui usa Mac. Nada garante que, do jeito que a minha máquina está configurada, esse mesmo sistema vai funcionar na máquina dos meus amiguinhos aqui, tudo bem? Por quê? Porque eu tenho configurações diferentes, tenho versões, talvez a versão desse PHP seja uma, desse rapaz aqui já tenha outra versão, e por aí vai. É uma infinidade de fatores que podem fazer com que esse meu ambiente de desenvolvimento seja divergente do sistema do ambiente de desenvolvimento desses outros rapazes aqui, tudo bem? E aí surgiu essa frase, na minha máquina funciona, porque de alguma forma poderia estar funcionando realmente na minha máquina, no meu ambiente de desenvolvimento, e se eu passar para um outro servidor, uma outra máquina, esse mesmo sistema vira a dar defeito, parar de funcionar, porque existem aí uma série de variáveis, versão do PHP, às vezes a versão do sistema operacional, algum tipo de configuração, entende? É bem complicado esse tipo de situação. E aí vocês vão ver que o Docker, ele vem justamente para solucionar esse tipo de problema, certo? Vocês vão entender o porquê no andamento dessa aula. Então vamos lá, dando seguimento, como funcionava anteriormente. Não sei se vocês lembram, se vocês trabalharam, se vocês têm intimidade com esse tipo de situação, mas a gente tinha aí servidores dedicados para cada tarefa, certo? Então imagina que eu tenho um servidor aqui
um servidor bem potente para poder rodar aí o MySQL, e esse servidor ele tem um Linux instalado. E aí eu tenho um outro servidor com Nginx, que é um servidor web, certo? Também rodando aí em cima de um Linux, certo? Um sistema operacional Linux. Tenho o MongoDB, também com Linux. E também tem um servidor Microsoft, certo? Aqui rodando com Windows. E aí você imagina o quanto de custo que eu tenho para manter essas aplicações. E quando eu falo custo, eu não falo só o custo de infraestrutura, de comprar esses servidores, de comprar componentes, energia, mas também nós temos custos aí de pessoal mesmo. Você tinha que ter aí um time de operações engajado aí para poder sempre manter esses serviços atualizados, configuração, segurança, entende? E aí eu tenho a parte de cabeamento, enfim, é uma série de custos que acabavam tornando isso aí uma coisa bem custosa, bem inviável. Sem falar na questão de recursos. Então eu tenho aí uma máquina poderosa, assim, com uma configuração legal, rodando um serviço que não, na maioria das vezes, não consumia todos os recursos. E acabava causando aí esse problema de muito recurso sendo desperdiçado. E aí, como solução, surgiram as máquinas virtuais. As virtuais machines vieram aí como uma possível solução para esse problema. E aí você vai entender o porquê. Com essa tecnologia aqui, ó, uma tecnologia aqui chamada Hypervisor, eu consigo aí, é uma camada de software a mais, certo? Uma camada de software entre a minha infraestrutura, e quando eu digo infraestrutura eu quero dizer sistema operacional e hardware, certo? Então temos aqui o Hypervisor, que é um software responsável por administrar os recursos de hardware da minha máquina e dividi-los entre as máquinas virtuais, certo? Então eu consigo aí dividir recursos de memória, de rede, de disco, certo? E tudo isso graças ao Hypervisor. Então eu tenho aqui um exemplo aqui, 3 máquinas virtuais, certo? Tenho essa aqui, tenho essa daqui também. E aí nós temos o sistema operacional hospedeiro, ou sistema operacional convidado, que é um sistema operacional que pode ser qualquer outro. Vamos supor que aqui eu esteja rodando aqui, dentro da minha infraestrutura, eu esteja rodando um Ubuntu, certo? Sistema operacional Ubuntu, e aqui eu posso ter um outro Ubuntu aqui eu posso ter um Debian e por aí vai, certo? Outros tipos de sistema operacional rodando virtualmente. E aqui eu tenho uma aplicação, aqui pode ser uma aplicação com um Node, certo? Aqui pode ter um Node, aqui um MySQL, e aqui uma outra aplicação, talvez um MongoDB, entende? Então tenho uma aplicação rodando em cada máquina virtual, beleza? E aí dentro da minha máquina virtual também tenho outros recursos, como as minhas bibliotecas, os meus binários, tudo aqui separado nas minhas máquinas virtuais. Tudo bem até aí? E aí isso meio que corrigiu um pouco a questão daquelas máquinas ficarem com tanto poder de processamento ocioso. Mas aí tem um outro porém. Qual porém é esse, Matheus? Esse aqui, ó. E aí vamos supor que para que essas 3 máquinas funcionem, certo? Ela precisa aí dessa configuração mínima. Então eu tenho 1 GB de memória RAM, eu tenho 10 GB de disco e um número X aí de processamento. Ah, Matheus, tá lindo isso aí, realmente. Se eu tiver 3 máquinas virtuais, eu tenho um servidor com um bom poder de fogo, eu posso aí tranquilamente manter essas máquinas. O problema é quando esse número aumenta. Então vamos supor que ao invés de 3 máquinas virtuais rodando em um mesmo servidor, eu tenho aí 6 máquinas virtuais. Então tudo multiplicado por 6. Eu vou ter aí 6 GB de memória RAM, 60 GB de disco, certo? E 6 vezes mais processamento. Recursos de processamento sendo exigidos aí da minha máquina real. Isso se tornou com o tempo uma desvantagem muito grande, porque
eu tinha que ter cada vez mais servidores mais potentes para manter máquinas virtuais cada vez mais pesadas também, e que também, mais uma vez, exigia tempo. O pessoal tinha que ter tempo para manter atualizado, manter seguro essas máquinas, sem falar também do tempo de carregamento, que também era uma desvantagem, eu poder ligar e desligar uma máquina virtual dessa. E aí o que acontece? A solução, né? A solução são os famosos containers. Containers são, como bem diz aí, o presente e o futuro. Só abrindo um parêntese aqui, trazendo uma curiosidade para vocês. Esses containers que vocês estão vendo aí na foto, são containers reais. Eles foram uma das maiores invenções dos últimos 60 anos. Invenção essa que revolucionou toda a questão de logística aí do planeta. Então nós temos aí os mais variados tipos de produtos sendo transportados hoje de maneira mais fácil, certo? Então a questão de importação e exportação a nível mundial se tornou muito mais eficiente graças aos containers. E os containers antes eles funcionavam de forma bem manual. Pessoal, várias pessoas pegavam no pesado mesmo para poder carregar caixas e mais caixas para aqueles navios gigantescos, para que eles pudessem fazer o transporte. E quando o container surgiu, ele conseguiu aí fazer esse processo de empilhamento, onde eu consigo guardar os mais variados tipos de produtos e conseguir empilhar de forma mais organizada. E também é uma polêmica, porque na época, quando os containers surgiram, muitas pessoas ficaram aí sem emprego, mas aí já é assunto para uma outra hora. E aí, a vantagem dos containers são essa daí que você pode ver na foto, que eu vou explicar para vocês. Mas antes de entender containers, eu vou explicar o que é Docker. Docker é um software que está aí sendo usado, testado, validado aí desde 2013 e nada mais é do que um programa que consegue fazer containers virtuais, certo? Ele consegue criar containers virtuais na nossa máquina. Então você percebe nessa foto que eu tenho aqui 6 aplicativos, olha, o app A até o app F. E você percebe também que o Docker ele está aqui no lugar do hypervisor. Entende? Ele não tem mais a necessidade de usar o hypervisor como uma camada de software ali adicional. Então, o Docker ele consegue tranquilamente usar recursos direto do kernel do sistema operacional por meio de features, tudo bem? Então, ele consegue fazer esse recurso aí, tornando as aplicações bem mais velozes. Eu consigo manipular os containers de maneira muito mais ágil, entendeu? Destruir uma máquina, subir uma máquina, porque cada container funciona como um processo isolado. Então, eu tenho aqui um processo, cada um com seus binários, as suas libs, entendeu? De maneira isolada. Então, aqui eu tenho outro processo, ele funciona realmente como um processo isolado. E aí, voltando lá, aquele exemplo das máquinas, onde eu tinha ali uma máquina com um sistema PHP consumindo do MySQL, imagine que agora com o uso de containers, eu consigo aí criar um ambiente que rode esse meu sistema e compartilhar para aqueles meus amigos. Imagina só que legal, e isso é possível graças ao Docker. Eu consigo criar esses containers e depois compartilhar esse mesmo ambiente para garantir que esse meu sistema ele rode na máquina de Joãozinho, na máquina de Lucas, na máquina de quem quiser rodar essa aplicação. Eu posso também criar uma imagem no ambiente Docker, a gente trabalha muito com a questão de imagens, e compartilhar com a comunidade, certo? Existe um repositório que eu vou mostrar para vocês a seguir. Então, basicamente é isso. O Docker ele consegue trabalhar essa questão de máquinas, de recursos, muito melhor do que o próprio hypervisor. E aí uma observação. O Docker ele funciona com o ecossistema Linux, certo? Matheus, se eu uso Windows ou Mac, eu não vou poder usar? Pode. Mas você vai ter que usar o Docker for Mac, certo? Docker para Mac ou Docker para Windows, que ele já vai aí trazer toda a configuração necessária para você. Tudo bem? Então vamos seguindo. Vamos aqui fazer uma práticazinha. No site aqui hub.docker.com eu tenho aqui acesso a todo o repositório que eu acabei de falar para vocês. O repositório
onde a comunidade ela acaba compartilhando as máquinas que elas criam, certo? As imagens que elas criam. E aí nós temos também algumas imagens oficiais, certo? Eu tenho a imagem oficial do Nginx, do MongoDB, o Alpine. Esse Alpine, ele é uma imagem bem enxuta, certo? Então, para quem quer usar uma máquina bem crua, basicamente bem limpa mesmo, bem leve, recomendo usar esse Alpine. Beleza? Mas eu vou clicar aqui, ó, no Nginx. Ele vai carregar aqui algumas informações pra gente. Algumas informações. Ele mostra aqui o que é um Nginx, certo? Você pode dar uma olhada aí, se familiarizar com ele. Alguns modos que você pode usar, a imagem, certo? Enfim, já tem uma documentaçãozinha aqui bem completa. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o terminal. Eu não vou ensinar como é que instala o Docker, certo? Para que vocês possam instalar o Docker, é bem tranquilo. Podem clicar aqui nesse Get Docker. E aí você consegue aqui fazer um download tranquilamente. Ó. Docker para Mac, Docker para Windows e Docker para Linux. Tudo bem? Não vou ensinar aqui como faz para instalar, porque é um processo simples. Mas se você tiver dúvida, pode entrar em contato comigo. E aí, voltando aqui para o repositório, eu vou digitar aqui Docker. Docker já está inicializado, certo? "-v". Ele vai me retornar aqui a versão do Docker, certo? Eu vou digitar também o comando Docker Images. Vou dar um Enter. Você percebe que não tem nenhuma imagem aqui. Eu não fiz download de nenhuma imagem. Eu estava usando aqui algumas imagens, mas para essa Masterclass eu preferi eliminá-las, beleza? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou digitar esse comando aqui, ó. Comando que ele me pede para fazer. Você pode copiar e colar. Eu vou digitar aqui docker pull nginx, certo? Enter. Ele vai fazer o processo de download para mim, ó. Beleza, pessoal. Ele acabou de fazer um download da imagem. Se eu der aqui mais uma vez Docker Images e teclar Enter, vocês vão perceber que eu tenho aqui, ó, algumas informações dessa imagem que a gente acabou de baixar. Por exemplo, 132 megabytes. Aqui é o ID da imagem, tudo bem? E agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui um comando que vai executar, vai rodar, vai criar essa máquina, criar esse container, certo? Qual comando é esse? Eu separei aqui uma colinha, certo? Vou explicar para vocês aqui no andamento da aula. Eu vou também criar um post no blog com todo o resumo dessa Masterclass, certo? Os comandos que eu usei, para que servem, e vou disponibilizar lá no blog, então fiquem ligadinhos. relaxosoti.com.br. Então vamos lá, eu vou digitar aqui o comando docker run -it, certo? Esse IT, como vocês podem ver aqui, ó, ele emula a interface do terminal, certo? Fica aí de forma interativa. O "-p 8080 2.80". Matheus, o que isso faz? Isso aqui ele está fazendo um mapeamento de porta, certo? Então, tudo que vem aqui da porta 80 do meu container vai ser direcionado para 8080, que vai estar livre na minha máquina real, certo? No meu host. E aí, nginx, que é o nome do meu container, /bin/bash. É o diretório que eu quero olhar, certo? Eu quero que apareça. /bin/bash. Tudo bem? Vou dar um Enter. E olha só, você percebe que aqui eu já estou dentro do meu container. Aqui. E aí, pessoal, olha, você já percebe que eu estou aqui dentro do meu container, certo? Um detalhe aqui que eu não falei, mas eu criei uma pastinha chamada MyDocker, certo? Uma pastinha chamada MyDocker. Criei essa pasta lá na minha área de trabalho. Então, eu entrei nessa pasta,
pelo terminal e estou rodando todo esses comandos dentro da pasta, certo? Então beleza. E só para fazer um teste aqui com vocês, eu vou digitar service nginx status. Vocês vão ver que ele não está rodando, o serviço do nginx não está rodando. Eu vou digitar de novo um service nginx start e eu repito agora o status e ele vai dar um ok, certo? Ou seja, ele está rodando. Matheus, como é que faz para testar? Eu vou abrir aqui uma página anônima para não influenciar no nosso resultado e vou digitar aqui localhost 8080. E olha só que interessante. Welcome to Nginx. Isso aqui é a prova que o servidor, nosso servidorzinho lá do Nginx, ele está funcionando, nosso container. Beleza? E aí, fazendo uma brincadeirinha aqui bem legal. Olha, aparece até aqui, ó, os logs de acesso. Beleza? Eu vou dar um exit para sair do meu container, certo? Pronto, saí do meu container. E agora eu vou digitar esse comando todo aqui, ó. Na verdade eu vou copiar e colar. O que esse comando faz? Ele basicamente é a mesma coisa, só que eu vou acrescentar a flag "-rm", que indica que quando eu sair do container, ele deve finalizar, certo? Finalizar é o mesmo que desligar a máquina. Eu vou também adicionar essa flag "-name" e passar o nome my_nginx, certo? Aqui a questão da porta continua. Esse comando todo aqui, ó, "-v", cifrão, entre parênteses, pwd, /build, até aqui, o que esse comando ele quer dizer? Primeiro, que isso aqui é uma variável de ambiente e ele vai substituir tudo o que está dentro desse meu diretório build. Vou mostrar para vocês, certo? Então, o que está dentro dessa minha pasta build, ele vai ser substituído pela essa pasta, por esse diretório, usr share nginx html lá do container, certo? Então vamos fazer o teste. Eu já falei para vocês que eu criei um projetinho aqui, ó, na minha área de trabalho, chamado mydocker. Dentro desse projeto eu criei aqui uma pasta chamada build e nela criei um index.html, certo? Só para fazer esse teste com vocês. E aí aqui nós vamos rodar mais uma vez o comando. Dentro desse index, pessoal, tá só um hello world escrito de maneira diferente, beleza? Então vamos lá, eu vou copiar aqui o comando, copiar todo o comando e vou colar aqui no meu terminal, beleza? Vou teclar Enter. E aí você percebe que ele retornou aqui algumas mensagens. Vou voltar lá na minha página anônima. E agora eu vou atualizá-la, certo? E olha só, você percebe que agora ele carregou o index que eu criei, certo? O index lá do meu projeto, lá dentro da pasta build, e não mais o index default, o index padrão do Nginx. Beleza? É massa, não é? Isso aqui é lindo, não é? Lindo demais. Show de bola? Então é isso, pessoal. Você percebe que o que a gente viu aqui até agora foi o básico. A gente não fez nenhum processo de orquestração com vários containers, certo? O que o Docker Compose é capaz de fazer. E existe aí um mundo de informação para você poder estudar, para você se aprimorar. Lembrando que esse tipo de estratégia também deu origem aí ao estudo, ao conceito de microserviços, que aí também já é um conceito aí bem mais elaborado, bem mais avançado, beleza? Mas é com essa estratégia de containers que a gente consegue também hoje criar aplicações baseadas em microserviços, certo? Em pequenas instâncias ali, pequenos módulos funcionando de maneira isolada, tudo bem? Então é isso. Espero que você tenha gostado, espero que essas informações tenham sido relevantes para vocês. Preparei esse material com muito cuidado para que ficasse o mais claro possível nesse pouco tempo que nós temos. E eu quero agora te convidar
a tirar um print aí da tela ou bater uma foto e marcar o Relaxa o seu TI. Todo mundo que fizer isso eu vou estar repostando lá para os meus seguidores, tudo bem? Foi uma honra estar com vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela confiança. E vamos seguir aprendendo, vamos seguir estudando, beleza? Então é isso. Valeu, até a próxima.